Opa, só para avisar que esse vídeo foi gravado em diversas partes. E uma em um dia, outra em um mês, outra em outro. Então pode ser desconexo algumas partes e outras tem uma diferença de áudio. Mas o vídeo tá entendível, o vídeo tá entendível. Além disso, esse vídeo contém spoilers, então é bom você assistir o anime antes, porque o anime depende um pouco dessa atmosfera de mistério. E se você tem problemas com assuntos como saúde mental, suicídio e traumas, é bom você não assistir esse vídeo. Com tudo isso esclarecido, vamos pro vídeo. Present day. Present time. And you don't seem to understand. Len é aquele típico anime que você vai fazer uma boa pesquisa depois de terminar, mas não foge dele. Mesmo sendo complexo, terminando com você se perguntando que porra foi essa que eu acabei de assistir, ele traz uma mensagem extremamente atual e que é assustadora se você for pensar na época que ele foi produzido. O anime é de 1998 e mesmo em 2023 ele trata de assuntos extremamente atuais que você pode estar passando, ou seu amigo, ou seu familiar. O anime começa com uma cena brutal, o suicídio de Shiza. Logo após essa cena, que por si só já é chocante, Len aparece indo para aula, onde descobre que um grupo de alunos recebeu um e-mail de Shiza, mesmo morto. Quando a aula começa, Len vê as letras do quadro negro se embaralharem e umas brisas muito loucas começam. Aqui vem uma parte do episódio em que já não se sabe se é vida real ou é a mente da Len. Mas mesmo depois dessa cena doida, a Len chega em casa e vai direto pro Nave. O Nave é, para não dizer literalmente, um computador e tem acesso ao Wired. Guarda esse nome, ele vai ser bastante importante, mas por enquanto vamos resumir isso como internet. No Nave, a Len vê o e-mail da Shiza, que é bizarro. Depois dela falar com a sua mãe sobre o e-mail e não ter muito resultado, ela veste o clássico pijama de urso e vai falar com seu pai, que dá um discurso sobre o Nave. No trem, ela testemunha um suicídio e acorda chorando na sala de aula. E tudo que estava escrito em japonês vira em inglês, dizendo para ela se conectar. Tá, esse é um vídeo de explicação, mas você já deve estar, meu Deus. Então, esse foi só o primeiro episódio. No segundo, nos é apresentado Sibéria e a célula. A célula é uma espécie de droga usada na Wired. Durante o episódio, a Len aparece sendo perseguida diversas vezes, mas a trama em si, que é o que importa, ela se desenrola sobre a Len ter ido ou não no Sibéria, mesmo ela estando em casa naquela noite. Ela então vai para o Sibéria, a convite das amigas dela, e algo acontece. Um homem transtornado comete um homicídio e ele sente medo da Len, até que ela vai em direção a ele e diz algo, revelando outra personalidade dela. Depois dessa conversa maluca, o homem se mata. Comparado aos outros, o episódio 3 começa relativamente parado, até que no metrô uma voz misteriosa fala com a Len, e na sala de aula também. Conversando com as amigas, ela recebe o componente de computador por correio, até que a Len vai para o Sibéria para descobrir o que é esse componente. Um dos meninos que a responde diz ter visto ela na conexão e pede para sair com a outra Len. No decorrer do episódio, a gente conhece um pouco dos Cavaleiros. Guarda esse nome também, que ele é bastante importante. E outra cena clássica aparece. O episódio 4 começa com Len tunando seu PC Gamer e falando para suas amigas do Nexus, um jogo interativo. Durante o episódio, sempre aparecem umas pessoas fugindo e todas elas estão usando o Nexus e ficando doidas graças a um programa chamado Fantoma. Depois de algumas cenas disso, a Len começa a falar de uns papos tortos sobre o limite do que é real e virtual e metamorfose. No episódio 5, a Len aparece do nada no telão de trânsito, mesmo estando no meio da rua, falando nada com nada. Logo após isso, a Len aparece falando com os brinquedos, umas coisas e até a sua mãe, sobre uma tal profecia, e logo nos é apresentado de novo os Cavaleiros. Na mesa, a irmã de Len questiona sobre ela ter aparecido no telão, então começa um arco de enlouquecimento dela. Nos é revelado que essas conversas loucas que a Len estava tendo com a sua mãe, com os brinquedos, elas são no Nexus. Isso é revelado pelo pai dela.
e que o Deus do Nexus estaria se manifestando no mundo real através de uma profecia. O sexto episódio começa com Ellen conversando com os cavaleiros. E o episódio se desenrola com umas crianças louvando algo e do nada uma Len gigante aparece no céu. Em casa, a irmã da Len parece não conseguir falar. E no Nexus, Len questiona uma bocona sobre o jogo das crianças e descobre um assassino. Ao questioná-la, ela descobre um experimento que utilizava de crianças e que os cavaleiros descobriram e se aproveitaram disso. Depois de uma discussão com eles, dois homens salvam a Len de uma explosão provocada pelos próprios cavaleiros. No sétimo episódio, temos relatos de pessoas sobre os cavaleiros e sobre a Len. Muitos se perguntam quem é Len. Enquanto isso, os dois homens que salvaram Len pedem para ela entrar no carro e a levam até um escritório, onde o homem pede para ela consertar um antigo nave. E quando ela conserta, um andarilho pede para ele entrar para os cavaleiros. O homem que requisitou Len pergunta se Len real é a mesma Len do Nexus e se seus pais são de verdade. Logo a pergunta que vira a chave. Você sabe quando nasceu? A Len fica tonta e vira quase outra pessoa. Cala essa boca! Pra que te interessam essas bobagens? Eu estou aqui só perdendo meu tempo. No final do episódio, o andarilho que queria entrar para os cavaleiros aparece desmaiado com o logo dos cavaleiros em seu visor. Sobre o oitavo episódio, a Len no Nexus procura sobre o escritório que ela foi levada. Ela até chega a perguntar para os pais dela se eles são reais ou de mentira, mas ela não consegue uma resposta. Logo depois, a gente descobre que a Len do mal tramou contra a Alice. Len, preocupada, vai logo para Wired e tem uma conversa com uma pessoa que diz ser ela, mas ao mesmo tempo diz ser Deus. Com tudo isso acontecendo, a Alice tenta ser gentil com a Len, mas a Len acaba virando Super Saiyajin e descobre a verdade sobre o que aconteceu com Alice e sobre a Len do mal. De volta na Wired, a pessoa que diz ser Len, ou Deus, diz que Len sempre existiu no Nexus e que Len é onipresente nele. Com isso, a Len apaga da memória todos os acontecimentos com a Alice, mas tem consequências. Aqui vem uma cena pica demais, sério, essa cena é muito foda. I am me. I'm the only me, right? And there isn't any other me but me. Isn't that right? No nono episódio aparece um alien. Sim, um alien. A partir daqui fica foda de explicar. Len confronta o menino que queria sair com ela e o leva em casa. Nisso, ela pergunta se ele está com os cavaleiros e sobre seus objetivos. Depois do menino ir embora, ela pesquisa e descobre a verdade sobre sua família. Bem no final do episódio, nos é revelada a identidade do deus do Nexus, que é Masami Eiri. O décimo episódio começa com Ellen confrontando Masami Eiri, o deus do Nexus. Ellen percebe que os cavaleiros não passam de devotos, o que torna Masami Eiri deus. Em casa, o pai da Ellen se despede. Os cavaleiros são mortos e os homens de preto aparecem para assumir a autoria. Essa é uma parte bem louca do anime em que todo mundo diz amar a Ellen. Tipo, todo mundo. O 11º episódio são todas as memórias da Len, basicamente. Mas só pro final do episódio, mais ou menos, é revelado que a Len quebrou a barreira da realidade. O episódio 12 começa como se tudo tivesse normal, porque a Len apagou a memória das pessoas. Os homens de preto são mortos e Alice vai até a casa de Len, que está vandalizada. Len diz que todos são um programa. Todos são utilizados para derrubar a barreira do real e virtual. Len mais uma vez confronta Masami Eiri, que toma forma física e ataca Len e Alice, mas morre. No 13º e último episódio, tudo volta no tempo, mas sem a Len. No final de tudo, Len se encontra com Alice, já adulta. Alice pergunta se já conheceu essa menina de algum lugar, e a Len diz não conhecer Alice. Um último detalhe, antes de ir para as explicações, é que Len diz que nunca foi um ser humano, e sim um servidor. Ok, agora vamos para as explicações. Len previu muito do que acontece hoje na internet, desde coisas mais específicas como realidade virtual, como coisas mais abrangentes como vício nas redes sociais e exposição na internet. Para muitos, Len é um anime monótono e parado. Bom, para mim não. Mesmo algumas partes sendo paradas, o conceito do anime pede um pouco isso. Len é uma personagem sozinha. Ela não tem interações com a família e amigos. Len é uma típica jovem dos anos 2000.
Lembrando, o anime é de 1998. Mas tudo muda quando a Len entra na Wired, porque a Len de lá é agressiva, apática e até mesmo sem sentimentos. Basicamente não é ela. Muitos acreditam que Len tem dupla personalidade, o que ao meu ver não deixa de ser verdade. Mas no anime é mais do que isso. Além da Wired, não tem sentimentos, porque ela foi criada para ser assim, agir com base na lógica. Já além do mundo real, ela tem sentimentos, pois ela foi criada com esse objetivo, perdoar seu criador. Sim, a Len foi criada. Isso é mostrado por ela ter uma família falsa no mundo real, ou outros momentos do anime. Len tem várias filosofias, como a mensagem que o anime traz no final, de que o que ninguém lembra não existe, ou seja, você só existe se alguém te conhece. Opa, esse é o final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu não tenho muita propriedade para falar das coisas, então se eu falei alguma merda durante o vídeo, releva. Mas se você gostou dele, dá um like, se inscreve e compartilha com alguém que você quer que assista Len. Obviamente depois dela assistir Len, porque esse vídeo tem spoilers.